A Isometro é uma empresa de metrologia industrial. Nós fazemos calibração e manutenção de instrumentos de medição. Tudo aquilo que a indústria usa para checar as medidas de suas peças e também para controlar as suas máquinas, ele tem os seus instrumentos de medição. E a gente faz com que esses instrumentos de medição, usados pela indústria, dê uma resposta correta para ela. Medições você faz em várias grandezas. Nós trabalhamos com dimensional, com pressão, com eletricidade, com tempo, com frequência. Então nós temos medições tanto na área dimensional, quando você mede dimensionalmente uma peça, medições na área eletrônica, quando você checa amperagem, voltagem, corrente, todos esses lados da eletrônica. Você tem a massa, quando você está pesando algum produto, você tem a força, quando você está sabendo qual é o torque que você deve apertar um parafuso. Você tem a temperatura. A indústria usa muitos fornos para fazer tratamentos térmicos das suas peças. Então, para saber a temperatura que esses fornos estão atingindo. Então, ele tem os equipamentos, são os controladores de temperatura, os termômetros, para saber as especificações, de acordo com as especificações do tratamento térmico. Ele tem que dar uma resposta de temperatura, a que ponto essa temperatura está chegando. Tudo que uma empresa produz, ela é feita em cima de especificações, de parâmetros, de dados técnicos. Então ela sempre usa equipamentos de medição para medir um desenho, por exemplo, de uma peça, quanto que mede a peça para ver se está de acordo com o projetado. A Isometro tem 2 laboratórios hoje pertencentes à Rede Brasileira de Calibração, que é o dimensional, que é o nosso grande volume de trabalho, e o de pressão. E o laboratório de pressão é um laboratório onde nós temos instrumentos específicos para calibrar os manômetros e vacômetros existentes dentro da indústria, onde eles checam toda a pressão que passa em linhas de ar, pressão que uma determinada máquina precisa utilizar, um determinado forno ou que exige uma certa pressão. Todos esses manômetros são checados no nosso laboratório de pressão. O laboratório de eletricidade da Isometro está capacitado para calibrar os instrumentos que é colocado nas máquinas, como um multímetro, um amperímetro, um voltímetro. Nós fazemos todas essas calibrações para checar, para ver se eles estão medindo a corrente correta, a tensão correta. É um laboratório que você checa os instrumentos para preparar as máquinas, fazer com que as máquinas trabalhem numa voltagem correta, numa corrente correta. O laboratório de temperatura da Isometro é um laboratório especificado para fazer praticamente 2 tipos de calibração. Uma delas é calibrar os termômetros, calibrar os controladores de temperatura usados em fornos, principalmente das indústrias. E a outra é onde a gente faz a checagem de toda a homogeneização dos fornos utilizados pelas indústrias. Inclusive, nós somos homologados pela Embraer para fazer esse tipo de serviço aos seus fornecedores. Então, a Isometro vai até os fornecedores, homologado pela Embraer, no caso, onde nós vamos lá e checamos a homogeneização da temperatura nos fornos utilizados para fazer tratamento térmico das peças que são usadas pela Embraer. O laboratório dimensional da Isometro é o mais apurado para fazer calibrações em padrões utilizados dentro da indústria, como anel calibradores, roscas padrões, pinos e anéis roscados, né? São peças que teriam umas especificações mais precisas. E temos inclusive um equipamento de última geração para fazer esse tipo, um equipamento alemão, com controle numérico, onde ele faz sozinho praticamente. O instrumentista só prepara o equipamento e ele faz a medição sem o auxílio do operador dele, para que realmente saia uma medição exata. Nós chegamos a medir até centésimos de micro com esse equipamento. O laboratório de vidraria faz com que a gente verifique vidrarias usadas em laboratórios químicos, porque toda a indústria tem sempre o seu laboratório químico, e nós fazemos com que aquela vidraria usada nesses laboratórios químicos seja calibrada, verificar suas escalas, seu volume, a sua vazão, se realmente ele tem aquele volume que está especificado que ele deveria ter. Uma coluna, a gente checa se essa coluna dessa vidraria está com as suas escalas estão corretamente. Nós somos homologados e pertencemos à Rede Brasileira de Calibração
para a área dimensional e a área de pressão. E temos a nossa competência reconhecida pela REMESP, que é a Rede Metrológica do Estado de São Paulo, para fazer a área de torque. Basicamente, o trabalho entre a REMESP e o Inmetro é o mesmo, só que o da REMESP é mais para você, é uma rede estadual, que tem um reconhecimento de várias indústrias estadual, e o Inmetro tem um reconhecimento mundial, onde todo o instrumento que é calibrado pela Isometro, tanto da área dimensional como a área de pressão, qualquer lugar no mundo aceita esse nosso trabalho para com esse instrumento e aceita as peças medidas por esses instrumentos que passaram com calibração feita pela Rede Brasileira de Calibração, feita pela Isometro. Todo o trabalho executado pela Isometro aos nossos clientes vai além só da própria calibração dos instrumentos, onde a gente pega o instrumento, recebe o instrumento, faz uma limpeza desse instrumento, estabiliza a sua temperatura, faz a calibração e emite o certificado. Nosso trabalho vai muito além disso. Nós fazemos todos os cálculos estatísticos com relação àqueles instrumentos, para saber com relação à sua linearidade, à sua tendência. E nós também fazemos todo esse trabalho para o cliente no que tange a metrologia. Fazemos estudos estatísticos que o cliente necessita para mostrar que o seu sistema metrológico está sendo bem elaborado. O Isometro atende de duas maneiras, tanto com os instrumentos que o cliente traz para o nosso laboratório, onde laboratórios estão bem equipados e trabalham muito bem aqui. Mas tem equipamentos que você tem que ir até o seu cliente. Por exemplo, são as balanças, os fornos e alguns outros equipamentos que não convém você deslocar ou até mesmo pelo seu tamanho. Então a Isometro também atende no próprio cliente. Hoje o atendimento da Isometro vai de atender a cidade de São Paulo e todo o Vale do Paraíba, sendo atendida pela nossa matriz, aqui instalada em São José dos Campos. Nós temos uma outra unidade, a nossa filial de Campinas, que ela está instalada no distrito de Barão Geraldo, onde ela consegue atender toda a região metropolitana de Campinas, além de cidades como São Carlos, Botucatu, é toda atendida pela nossa regional, pela nossa filial, como também, dependendo do equipamento, saem os nossos técnicos aqui para atender. Porque hoje nós temos vários clientes que têm unidades em São José ou na região do São José dos Campos, que atendem a Embraer, e atende também a Embraer de Botucatu. E também tem as suas unidades de lá de Botucatu, onde a gente tem esse trabalho, essa parceria de ir lá e fazer o trabalho lá em Botucatu para atender esses nossos clientes. Temporariamente, a Isometro faz uma pesquisa de satisfação dos seus clientes. E através desses relatórios que a gente vê como está sendo executado o nosso trabalho para cada um dos nossos clientes. E o nosso objetivo é ver cada vez mais o nosso cliente completamente satisfeito com o nosso trabalho. Geralmente, os nossos metrologistas, eles saem de uma escola técnica ou de um Senai, onde eles vêm para a nossa empresa e eles são qualificados para fazer determinados tipos de grandeza onde eles vão trabalhar. E além de toda a parte teórica que a gente ensina, a parte prática, para depois ele ser homologado a virar um instrumentista, ele faz o seu teste prático. É supervisionado para os nossos técnicos mais antigos e é aprovado ou não, precisa de mais treinamento. E com isso que nós formamos toda a nossa mão de obra, com treinamentos internos da Isometro. A metrologia dentro da indústria ela vai indo muito bem, até mesmo porque é um requisito das certificações. E como as indústrias geralmente são certificadas por uma ISO 9000, por uma ATS, ela tem que atender e fazer todo esse trabalho de calibração e de manutenção preventiva dos seus instrumentos de medição. O que preocupa é a área da saúde, que alguns hospitais já têm se preocupado com isso, porque uma clínica médica tem vários equipamentos, dependendo da especialidade do médico, ele usa para checar a saúde do seu paciente, e nem sempre isso é feito. A nossa preocupação, principalmente, é com a esterilização dos materiais, do centro cirúrgico, por exemplo, onde eles usam autoclaves, usam estufas para fazer a esterilização de equipamentos, e nem sempre esses equipamentos fazem o ciclo corretamente. E se eles não tiverem uma checagem, fazer com a calibração
dessas autoclaves, dessas estufas, eles não vão saber se ela realmente está chegando à temperatura que deveria chegar, que a pressão que deveria ter para esterilizar bem os seus equipamentos. Isso é muito comum, por exemplo, no consultório odontológico. Ele usa, após a saída do paciente, ele vai pegar os seus equipamentos esterilizados. Mas ele sabe se realmente o seu equipamento está esterilizando ou só porque esquentou um pouquinho ele acha que está bom. Eu acho que isso aí é uma preocupação muito grande da rede metrológica do Estado de São Paulo, e que a gente tem que divulgar, fazer com que tanto a área odonto hospitalar, vamos dizer assim, se preocupe com seus equipamentos e faça uma calibração desses instrumentos. Qualquer pessoa que tenha um instrumento de medição e queira seus dados para comprovar que ele está medindo corretamente, a Isometro tem condição de fazer isso. Não tem condição só de atender a indústria. Hoje nós atendemos vários hospitais, principalmente aqui em São José dos Campos. Tem hospitais aqui, clínicas e hospitais que são os nossos clientes. E nós atendemos fazendo esse tipo de calibração dos seus instrumentos que eles mais usam nessa área da saúde pública. E a Isometro está capacitada de atender os seus clientes em tudo aquilo que ele precisa com relação à metrologia industrial.